E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo de revisão da disciplina de estrutura de dados. No último vídeo eu falei sobre arrays multidimensionais, né, também conhecido como matrizes. Eu expliquei alguns detalhes de implementação, como trabalhar com essa estrutura de dados no C++. Agora o objetivo é falar sobre funções. Eu realmente queria entrar em detalhes mais a fundo sobre como elas funcionam, mas vai adicionar muita complexidade no vídeo, né? Eu não quero falar sobre stack, registradores, como a CPU lida com essas coisas, senão não vai agregar em muita coisa. Então, vamos falar de funções de uma forma um pouco mais superficial, né? Só para a gente entender por que elas são úteis e como usar no C++. Vamos lá. O que é uma função? De uma forma mais técnica, é... uma função é um ponteiro para a primeira instrução de uma sequência de instruções. Ah, eu disse que eu não ia complicar muito, mas o que significa para a gente? Bom, quando o nosso programa é executado, ele guarda um valor especial. Ele tem um registrador na CPU especial que se chama Program Counter. Esse Program Counter basicamente diz qual que é o endereço da próxima instrução que a CPU tem que executar. Então, se a gente sobrescreve o valor desse cara, basicamente o nosso programa pula para diferentes partes da memória para executar as coisas que estão ali, certo? Esse é o princípio por trás das estruturas de controle, né? Do if, else, switch, for, while. Esses caras basicamente manipulam o program counter para pular trechos de código ou para repetir trechos de código de acordo com uma condição, certo? Agora, e se eu quero reaproveitar um trecho de código várias vezes no meu programa? Se eu quero executar esse trecho várias vezes no meu programa? Eu posso simplesmente pegar, dar Ctrl C, Ctrl V nesse trecho em vários pontos, nos vários pontos do meu programa. Só mudando, sei lá, a variável que eu uso para controle ou algo assim. Só que isso não é muito viável, né? Pensa em uma code base com milhões de linhas de código. Se eu preciso alterar esse trecho, como é que faz? Se esse trecho aparece em vários pontos, eu vou ter que ficar copiando e colando ele em vários pontos. Não é legal, né? Sempre que a gente precisa reaproveitar alguma coisa, é sempre bom definir em um único ponto e chamar essa coisa várias vezes em vários pontos. A gente faz isso, por exemplo, com constantes, né? Ao invés de colocar um valor constante em vários pontos do nosso código, a gente declara uma variável em um único ponto e usa essa. Perdão, não uma variável. Pode ser uma variável, mas não é o ideal. A gente declara uma constante em um único ponto e referencia essa constante nos vários pontos do nosso código que a gente quer usar o valor dela. Se a gente precisa alterar o valor dessa constante, a gente altera em um único ponto. Né? Então, a gente quer alguma coisa que permita fazer isso, só que com trechos de código, com blocos de códigos inteiros. É... E então, o que é uma função? Uma função é basicamente uma solução para isso. A gente define o código em apenas um lugar e guarda o endereço para a primeira instrução desse trecho de código, certo? Quando a gente quer executar esse trecho, a gente simplesmente faz algumas manipulações importantes no estado do nosso programa para não perder o nosso progresso. E muda o program counter, né? Muda o valor do program counter para pular para esse trecho de código. Quando a gente termina de executar esse trecho, a gente simplesmente muda o program counter de novo para voltar para o ponto que a gente estava antes, né? Para onde a gente chama a função. Basicamente isso, de uma forma muito, muito, muito simplificada, muito simplista, funções são isso. É uma forma da gente pular entre pontos do nosso código para permitir reaproveitamento, certo? É, Daqui a gente já tira alguns benefícios de usar funções, certo? O primeiro, reutilização, né? A gente define o código em um lugar só e chama ele quantas vezes a gente quiser. O segundo é facilitação na manutenção, né? Então, se a gente tem esse código espalhado por vários pontos, se eu preciso alterar a lógica dele, então eu preciso alterar esses vários pontos. Se eu tenho uma codebase muito grande, eu posso acabar esquecendo algum ponto e gerando um bug, certo? Se eu defino esse cara em um único ponto e chamo ele em vários outros lugares, mas eu só faço chamada, né? A lógica está definida em um único ponto. Eu posso só mudar esse único local que está definindo a função e pronto. Tá todos os locais que chamam esse código, esse trecho de código, refletem a mudança, certo? A próxima vez que eles forem chamados, eles vão ser chamados com a nova lógica, certo? E o terceiro é a organização, né? Ao invés de a gente ter um blocão enorme de código, esse linguição binário gigantesco,
a gente separa o nosso código em blocos lógicos, certo? Que executam trechinhos, uma tarefa específica. A gente pode dar um significado especial a eles, né? Dar um nome e tudo mais, para ajudar a identificar o que aquele trecho faz de fato. E combinando esses trechos, né, organizando as chamadas a esses trechos, né, a gente consegue definir o fluxo do nosso programa de uma forma clara. Então, esses são os três benefícios, né? E com esses três benefícios já são suficientes para mostrar como que funções são importantes, né? Ajuda aí a reutilizar código, a dar manutenção no nosso código e a organizar o nosso código. Já são três benefícios extremamente grandes, né? Agora, apesar de já ser o suficiente para demonstrar, olha, funções são importantes, tem mais uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes que a gente tem na programação, né? Que assim, as funções são uma das formas mais básicas de implementar um dos princípios mais fundamentais, um dos princípios mais importantes e que é a base para praticamente todo o resto da programação, todo o resto da computação, da área da ciência da computação, que é a abstração. O que é abstração? Abstrair é o processo de esconder detalhes e expor apenas o essencial. A função ela é uma forma de abstração porque ela vai esconder os detalhes de implementação, ela vai esconder o código, e a gente não precisa se preocupar com os detalhes do que está acontecendo dentro da função. A gente só precisa saber de uma forma muito genérica, muito por cima, o que a função faz, quais que são as entradas e as saídas, né? O que ela espera de estado inicial e o que ela vai dar para a gente de estado final para o nosso programa. E a gente pode usar ela sem se preocupar com os detalhes, né? Com o código de fato que é executado, certo? Então isso é muito benéfico, porque assim, ao invés da gente se preocupar com cada detalhezinho da nossa aplicação, como que a memória vai ser alocada, como que as coisas vão ser escritas na tela, como o protocolo de rede, como que a gente vai fazer a comunicação pela rede, a gente não precisa se preocupar com nada disso. A gente simplesmente sabe que uma função XPTO faz alocação de memória, escreve coisas na tela, envia uma requisição via web. A gente sabe as coisas que as coisas de entrada, né, as entradas dela, e sabe o que esperar de saída. E a gente pode simplesmente usar esse cara sem se preocupar com os detalhes. Né? É uma coisa mágica, é uma coisa maravilhosa, que a gente vai aplicar muito na nossa vida como programador, certo? Então, funções são uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Muito legal para o nosso código, né? Assim, para vocês entenderem, a abstração está em todo lugar na computação, né? Eu não disse que é o conceito mais importante da computação à toa. O seu sistema operacional é uma abstração, o compilador é uma abstração, a gente, nas bibliotecas que a gente usa, né, as várias bibliotecas que a gente usa enquanto está programando, todas elas vão fornecer abstrações. Protocolos de comunicação de redes são abstrações. Então, até o hardware tem abstrações, certo? A forma como a gente, como as partes é, do nosso computador se conectam são abstrações. Por quê? O hardware pode. Cada parte do nosso computador vai funcionar de uma forma completamente diferente. Mas todas elas vão encaixar em um socket específico e elas vão seguir aquela interface específica para poder se comunicar com outras partes do nosso computador. Então, até o hardware tem abstrações. Então, abstrações estão em todo lugar, é um dos conceitos mais importantes da computação, a gente precisa saber usar elas bem, precisa saber fazer boas abstrações, e uma das formas de fazer isso é através de funções. Por isso que funções são tão importantes, né? Elas são a base para construir abstrações. Bom, agora que a gente já entendeu o que são funções, qual a importância delas, o uso, né? Vamos ver um pouco de código, vamos ver como que elas se aplicam no C++. Lá tem um programinha bem simples, que eu estou definindo algumas funções, certo? E eu tenho várias formas de definir funções, certo? A forma mais simples, a forma mais básica, é essa daqui. Eu começo com a palavra-chave void, né? A palavra-chave void significa que a função não retorna nada, ela não produz nenhum valor que pode ser usado por quem está chamando a função.
A gente indica o identificador da função, né, o nome que a gente vai usar para chamar ela depois, para se referenciar a ela. E a gente coloca parênteses aqui, nesse caso os parênteses são vazios para indicar que a função não recebe nenhum valor de entrada. E aí dentro de chaves, né, a gente coloca o bloco de código que a gente vai executar mesmo. A gente vai colocar as instruções que a gente vai executar. Nesse caso, a função print que eu tô definindo aqui, ela simplesmente vai imprimir hello world na tela. Nada demais. Certo? Pra quando eu vou chamar, né, a função main aqui. Lembra, eu expliquei o que é função main, eu expliquei que a função main é o ponto de entrada do nosso programa no primeiro vídeo dessa playlist de revisão. Então a função main é uma função especial, é um caso especial. E aqui dentro da função main, eu estou chamando a função print. Né? Como que eu estou chamando ela? Eu coloco o identificador, né, a referência a ela, e coloco os parênteses vazios para indicar que eu estou chamando. Os parênteses estão vazios porque minha função print não recebe nenhum valor, certo? Então eu não preciso passar nada para ela. Quando eu faço isso aqui, basicamente, o que está acontecendo? Meu program counter, o meu programa vai fazer várias coisinhas, né? Vai adicionar uma coisa no stack frame, vai mudar o program counter, vai fazer várias coisas, né? Mas virtualmente, a finalidade de fazer isso aqui é basicamente mudar o program counter para apontar para essa instrução e só. Quando eu chamo aqui a função, eu mudo o program counter para apontar para esse trecho aqui. Esse trecho, quando ele termina de executar, não tem mais nenhuma instrução. O que vai acontecer? A função vai retornar para cá. O program counter vai vir para cá, certo? Então, vai voltar para esse trecho aqui e vai continuar a execução a partir daqui, certo? Então, isso aqui é a chamada de uma função. Essa daqui é a declaração de uma função que não retorna nada e não recebe nada. E essa aqui é uma função, a chamada de uma função desse tipo, certo? Agora, e quando eu preciso receber valores de entrada? E quando eu dependo de alguma coisa externa para executar minha função? Certo? Eu dependo de receber algum valor para executar minha função. Eu faço isso aqui declarando parâmetros, certo? Eu declaro os parâmetros dentro desses parênteses, né? É, da mesma forma que eu definiria uma variável, né? Um parâmetro é basicamente uma variável que o negócio especial dela é que o valor inicial dessa variável é definido não dentro da função, mas fora dela, né? O código que está chamando a função vai definir o valor inicial dessa variável aqui, esses parâmetros. E aí eu defino esses caras da mesma forma que eu defino uma variável qualquer. Tipo e identificador, né? O nome que eu vou usar para me referenciar a esse parâmetro. Eu posso definir vários parâmetros, eu não sei. Se eu não me engano, tem um limite de parâmetros que você pode definir, mas é tipo assim, um limite muito absurdamente grande. Cara, eu acho que nenhum programa nunca vai chegar ao limite de parâmetros que um programa C++ pode ter. Então você não precisa se preocupar com isso. Idealmente, não coloque 1 milhão de parâmetros na sua função, tá? Você nunca vai. Não faz sentido colocar 1 milhão de parâmetros nessa função. Geralmente você vai querer que a função seja uma coisinha enxuta, pequenininha, que faz uma coisa muito específica. Então você vai se limitar ao quê? Tipo, 3, 4, 5 parâmetros, coisas assim. E isso já considero talvez muito, né? Geralmente mantenho minhas funções em 2, 3 parâmetros, assim já tá legal. É, mas você pode declarar mais de um parâmetro, declarando os parâmetros aqui, separando eles com vírgula, certo? Quando eu declaro um parâmetro, eu posso declarar outro logo depois dele usando a vírgula, certo? Então é assim que a gente recebe um valor. E como que a gente recebe esses valores, certo? Como que a gente passa os valores para a função quando a gente chama ela, no ponto que a gente chama. Mesma coisa, a gente referencia o nome, só que a gente vai passar os valores dentro desses parênteses, certo? A gente tem que passar um valor de acordo com o tipo, tá? O valor que a gente passa aqui é o argumento da função, a gente chama de argumento. A variável que a gente declara aqui a gente chama de parâmetro. O valor que a gente passa é o argumento. É só nomenclatura técnica que, para vocês não se confundirem, né? Para não ficar estranho se vocês lerem documentação técnica por dentro da linguagem. Existe essa diferença entre parâmetro e argumento. Geralmente a gente usa esse termo como se fosse a mesma coisa, mas se vocês forem olhar alguma documentação mais técnica assim, da linguagem, explicando um pouquinho de sintaxe, alguma coisa assim, eles vão se referenciar as duas coisas de forma diferente, né? Então, mas enfim, a ideia aqui, a variável é o parâmetro e o valor que a gente passa é o argumento. E a gente passa os argumentos, né, dentro dos parênteses, quando a gente está chamando a função.
Se a função tem mais de um parâmetro, a gente vai passar cada argumento separado por vírgula, né? Mais ou menos de forma semelhante à forma que a gente define aqui os parâmetros, certo? E uma coisa importante é a ordem que você passa os argumentos importa, tá? Aqui eu tô passando 5 e 7 para a função add, e esse 5 vai ser atribuído ao parâmetro A, e esse 7 vai ser atribuído ao parâmetro B. Se eu colocasse assim, ó, 7 e 5, isso muda a forma como os nossos parâmetros vai ser, os argumentos vão ser passados aqui, né? O 7 seria passado para A e o 5 seria passado para B. Por que que isso importa? Porque às vezes a sua função pode ter dois parâmetros com o mesmo tipo, mas eles significam coisas diferentes. E aí você pode acabar se confundindo aqui na hora de passar as coisas e acabar gerando um bug, né? Essa é uma possibilidade. Outra coisa também é que às vezes você pode gerar um erro de compilação, mas isso aí já não é tão grave porque o compilador vai impedir, né? Vamos supor que aqui eu tenho, sei lá, void, sei lá, string int. E aí eu tenho string s int n, por exemplo. E aí quando eu for chamar, string int sum tudo mais. No caso, se eu trocar a ordem aqui, vai dar um erro de compilação, então não vai ser tão ruim assim. Mas nesse caso aqui, por exemplo, que eu tenho dois parâmetros do mesmo tipo, é importante você ficar ligado na ordem que você passa os argumentos para não gerar um bug silencioso aí no seu programa, certo? Então é isso. Tá, beleza, então a gente viu como declarar uma função sem retorno e sem parâmetros, né? Sem valor de entrada. A gente viu também como declarar uma função com entradas, né? Agora, e se eu quiser retornar alguma coisa, né? E se eu tenho um produto final da minha função que eu gostaria, que pode ser reaproveitado pelo trecho de código que chamou a minha função? Como que eu faço isso? Eu vou pegar e eu vou substituir o void, aqui a palavra void, pelo tipo de retorno da minha função, certo? Pelo tipo que a minha função vai retornar. E no final da minha função, na verdade, isso não precisa necessariamente ser no final da função, tá? Eu posso usar o return em vários pontos da minha função. Se eu fizer isso, se eu fizer, por exemplo, se eu fizer return C aqui, a minha função vai sair antes, vai sair aqui, e esse trecho de código não vai ser executado, tá? Isso é muito utilizado, por exemplo, quando a minha função tem alguma parte da minha função que faz uma validação, e essa validação impede que o resto da minha função seja executada. Então, né, tem isso, o return não necessariamente precisa ser colocado no final da função, ele tem que ser colocado no ponto da sua função que vai parar ela, para retornar alguma coisa, certo? Ou funções void também não precisam retornar nada, tá? Você pode usar o return aqui simplesmente para impedir que o resto da função seja executado. É, São usos aí, mas se concentrando aqui, né? A gente usa o int aqui para a gente coloca aqui um tipo no começo da definição da função para definir o que ela vai retornar, né? O tipo de valor que ela vai retornar, e usa esse statement return, usando a palavra return, passando uma expressão aqui para indicar que valor eu estou retornando, certo? Quando eu faço isso aqui, a chamada da minha função passa a se tornar uma expressão. O que significa que a chamada da minha função vai retornar um valor e eu posso usar em qualquer lugar que espera uma expressão. Eu posso atribuir uma variável, que nem eu tô falando aqui, que nem eu tô fazendo aqui. Eu posso usar como um operando de um operador, né, que nem eu tô fazendo aqui. Esse operador de inserção, que ele vai inserir alguma coisa no cout, ele espera no lado direito uma expressão, né, um valor para passar para dentro do cout, para o meu fluxo de saída. E aqui, quando eu tô chamando a função count e tô passando como operador como operando para esse operador, certo? Como um valor de entrada para esse operador. Então, eu posso usar chamando com operadores, né? E eu posso chamar como argumento o resultado da função como argumento para outras funções, né? Então, nesse caso aqui, eu estou chamando a função add duas vezes e eu estou passando o resultado dessas duas chamadas como argumento para outra chamada função add, certo? Então, quando a função retorna um valor, ela é bem útil, certo? Você pode usar ela em vários pontos.
Em relação a funções, é isso. Tem bem mais coisa para explorar sobre funções. Eu poderia falar aqui sobre argumentos padrão. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer que B por padrão é zero. E aí eu poderia simplesmente não passar nenhum valor para B. E aí só passar o primeiro é uma coisa válida. Tem questão de funções recursivas, uma função que chama ela mesma. A gente vai ver isso mais para frente com alguns algoritmos mais complexos. É, Falando de recursão, a gente pode falar de tail call optimization, que seria uma forma de otimizar funções recursivas, porque elas são meio pesadas. Tem coisas como, por exemplo, funções anônimas, funções de primeira ordem, funções de ordem higher order functions. Mais o que aqui? Tem uma infinidade de coisas que a gente dá pra falar sobre funções, mas eu não vou comentar aqui porque vai sair do escopo da aula da professora, né? E daria um semestre inteiro só pra falar, talvez desse um semestre inteiro só pra falar sobre tudo isso. Então, é isso. Em relação à função, a gente viu aqui como declara, várias formas de declarar aqui e como usar elas, certo? Bom, dúvidas, sugestões, xingamentos? Deixa aí nos comentários. Eu aprecio todo o feedback para melhorar o conteúdo dos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E falou!